Bem-vindos a mais uma videoaula do Métrica Topo. Nessa videoaula, irei demonstrar como criar sua tabela de locação, para enviar os dados para o equipamento, para criar um arquivo ASCII e também ele é muito importante para você criar uma tabela com as coordenadas. Para isso, o primeiro passo é ter os pontos que você deseja alocar em campo, ou que você deseja criar a tabela de coordenadas. Então, como a gente pode fazer isso? Aqui na aba Pontos, eu posso criar os pontos manualmente, onde eu desejo inserir, eu desejo locar em campo, desejo criar a tabela, ou então, eu posso vir aqui, ó, gerar locação. Aqui em gerar locação, cada vértice que tiver numa polilinha, numa linha, ele já cria os pontos automaticamente, para depois nós exportarmos em um arquivo ASCII. Aqui em locação, eu já posso gerar todos ou conforme seleção. Ele cria uma camada para inserir todos esses pontos, já coloca uma descrição nesses pontos e também você pode pontuar curvas a cada tantos metros. Porque eu quero locar essa circunferência, ele vai criando pontos a cada 3 metros, para ficar mais fácil de você locar em campo. Esse valor é tudo editável, você pode alterar, você pode desabilitar essa opção, caso desejar. Então, no nosso caso, vamos supor que eu quero criar todos os pontos que eu quero locar todo o empreendimento. Aqui, ó, ok. Então, você está vendo? Ele está criando pontos em todos os vértices, sem exceção. Foram adicionados, ó, 348 pontos. Ok. Tudo que tiver vértice, ele cria um ponto. Eu posso até vir aqui em pontos, estilo, e alterar aqui, olha, o tamanho dele, para ficar mais fácil de visualizar. Tudo que tem aqui, olha, ele já criou pontinhos, ó. Então, aqui a área verde, a área institucional, olha, foi criando pontos a cada tantos metros. Na guia, no eixo da rua, tudo que tiver vértice, ele cria pontos. Então, vamos supor que são esses pontos que eu quero locar em campo, para determinar esse móvel, para demarcar esse móvel lá no campo. O que eu faço? Aqui na aba Pontos, nós temos aqui, ó, exportar locação. Aqui em locação, nós temos dois tipos. Nós podemos trabalhar com ângulos e coordenadas, TM ou local, ou também latitude e longitude, para quem for trabalhar com GPS, RTK, para fazer a locação. No nosso caso, nós vamos trabalhar com coordenadas, que é o mais usual para quem trabalha tanto com estação total ou com RTK. Antes de entrar na ferramenta de locação, nós temos que ver qual layer que nós vamos utilizar para fazer a configuração da tabela de locação, para demarcação dos pontos. Então, vamos vir aqui, ó, formatar, camada, e vamos deixar somente a camada dos nossos pontos de locação. Por quê? Pode ter outros pontos em outras camadas diferentes. Então, vou tornar ele atual. E aqui eu vou congelar todos, menos ele. Ok. E ele só vai deixar os pontos que eu quero locar em campo. Depois, vocês podem voltar todas as camadas novamente, todos os layers. Agora que eu estou com as informações que eu quero, que são os pontos, eu venho aqui na aba Pontos, Locação, e aqui tem duas formas de locação. Tem por ângulos e coordenadas, que são tanto TM, quanto local, quanto topográfica, vai depender do equipamento que você está trabalhando, e também por latitude e longitude, no caso de RTK. No nosso caso, nós vamos trabalhar por coordenadas, mas é o mesmo procedimento. Então, aqui, ângulos e coordenadas. Nós temos 3 tipos de locação. Nós temos por azimuth, ângulo horizontal e coordenadas. Por azimuth, eu seleciono a estação e depois os pontos que eu quero locar em campo.
esse método seria por estação, taquiometria, teodolito e assim por diante. A mesma coisa para o ângulo horizontal. Seria selecionar a estação, a ré e os pontos que eu quero locar. Esses dois métodos seria de acordo com quem vai trabalhar com equipamentos topográficos. Já coordenadas, eu posso trabalhar tanto com GPS, com GNSS, RTK, quanto também com estação total, mas eu vou trabalhar com coordenadas somente. Aqui, como eu quero locar todos esses pontos que já estão aqui na tela, e eu tenho outros pontos em outras camadas diferentes, eu posso selecionar todos esses pontos. Se eu clicar em todos, ele vai pegar tudo que tem no arquivo. Por isso que é importante sempre limpar o arquivo e deixar somente o que você deseja. Aqui, ó, se eu clico em todos, ó, ele vai pegar tudo que tem no arquivo, que não é o nosso caso, que não é o que a gente quer. No nosso caso, como vocês viram aqui, nós deixamos somente os pontos que nós queremos locar em campo. Então, aqui nós vamos utilizar a opção coordenadas e vamos selecionar esses pontos que nós queremos trabalhar. Seleciono, Enter. Então, olha, ele só trouxe os pontos que eu quero locar em campo. Que foram os pontos que nós acabamos de criar lá em gerar locação. Após ter os pontos configurados aqui na ferramenta de locação, nós podemos continuar a ferramenta. Aqui em aparência, você pode configurar como você quer fazer a apresentação da tabela que você pode inserir na área gráfica. Aqui você pode colocar o título, as informações de rodapé, operador, equipamento, a data, estilo de texto, configuração de tamanho, cor, casas decimais. No nosso caso, nós vamos deixar essa configuração padrão. Mas como vocês estão vendo, vocês podem editar e personalizar toda a sua tabela de locação. Aqui nós também temos a opção de criar um relatório de coordenadas ou ângulos e distâncias. Aqui em relatório, nós podemos gerar um relatório com todas as informações que nós selecionamos dos pontos. Então aqui, configuração de página, ok. E aqui ele vai criar uma tabela com todas as coordenadas, as cotas, tudo de acordo com os pontos que nós selecionamos. Esse relatório, ele é no Word. Então, se você precisar editar, você pode abrir o arquivo doc e fazer as alterações necessárias. Então, eu posso vir aqui, ó, relatório, salvar como, e aqui eu vou salvar o nosso relatório de locação. E ele vai salvar um arquivo doc. Posso fechar. Depois, se você precisar, você pode abrir normalmente esse arquivo. Além do relatório, você pode vir aqui na opção exportar e configurar o arquivo para salvar o ASCII e carregar no seu equipamento. Aqui você pode configurar o separador, aqui o separador decimal e o tipo. Aqui, nessa configuração dessa planilha, você pode também configurar a ordem das colunas. Tudo isso vai depender da configuração do seu equipamento. Então, se eu voltar aqui em tabela, aqui eu posso configurar a ordem. Então, vamos supor que a descrição eu quero no final. Eu posso clicar, segurar, arrastar, aonde tiver a setinha vermelha, eu solto. Eu deixei a descrição no final. Quando eu voltar aqui em exportar, ele já atualiza as informações de acordo com a configuração feita. Isso para todas as tabelas do Métrica Topo. Aqui, pessoal, vocês viram que eu já organizei as colunas. Vamos supor que é dessa forma que o meu equipamento compreende os dados. E aqui eu posso exportar um arquivo ASCII para carregar dentro do meu equipamento. Então, aqui, ó, tipo, ó, ASCII, exportar TXT. Aqui, vou na pasta do meu cliente e aqui eu salvo o relatório de locação. Com esse arquivo salvo, eu posso já carregar ele dentro do meu equipamento. Além do relatório do arquivo ASCII,
nós também podemos criar uma tabela com essas informações e coordenadas. Se eu clico aqui, ó, inserir, ó, ponto de inserção, clico no ponto da tela, na área gráfica, ele já vai inserir uma tabela com todas as coordenadas, de acordo com o que nós configuramos. Se você precisar de uma tabela de coordenadas, aqui vocês têm essa opção na ferramenta de locação. Se eu abrir os arquivos, ó, relatório de locação, é só pegar esse arquivo e carregar dentro do seu equipamento. Ou também nós temos o relatório no Word para utilizar como referência na hora de locar os dados em campo. Se precisar também, como essa tabela está extensa, eu posso dar um duplo clique sempre edita as informações, então duplo clique. E aqui em aparência, tem a opção de subdividir. Venho aqui em altura, e aqui eu posso falar assim, vamos supor que eu quero essa altura. Ok. Ele já vai subdividir também a nossa tabela. Isso também, pessoal, para todas as ferramentas do Métrica Topo. Já estou com meus pontos, já gerei o relatório, o arquivo de locação em TXT. Agora, com a tabela em mãos, nós podemos locar, demarcar todo o nosso loteamento, todo o nosso empreendimento. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.